Eu sou Ângelo Inácio, mas o que eu sou na realidade? Muita gente nos vê como espíritos destituídos da forma humana e da condição humana. Eu gosto e prefiro dizer que eu sou humano, tão humano quanto você que me ouve, que me lê, que aprecia os escritos, que critica, que defende. Humano com os mesmos erros, defeitos, manias advindas da última experiência física e outras que nós vamos desenvolvendo do lado de cada vida. Contudo, aquele que vocês consideram muitas vezes como autor do livro ou de alguns livros, na verdade, eu funciono como um copydesk de diversos outros espíritos. Somos uma equipe de mais de 100 espíritos, os quais nos reunimos para discutir, pesquisar, para elaborar textos, concordando e às vezes discordando uns dos outros, como qualquer ser humano. Não é por sermos espíritos humanos que tenhamos que concordar com o outro. Nós temos, cada um de nós, um ponto de observação, um foco distinto do outro e procuramos, então, um denominador comum através do qual possamos realizar nosso trabalho. E à medida em que o tempo passa, vamos desenvolvendo nossas ideias, nossas opiniões e vamos também equacionando as diferenças entre nós, como qualquer ser humano. Mas, como um copydesk, qual que seria o papel que eu desempenho na elaboração do livro? Primeiramente, nenhum espírito da nossa equipe possui conhecimento pleno, total, daquilo que ele escreve, daquilo que ele produz. Como eu disse antes, eu sou um ser humano. Também como ser humano destituído do corpo físico, eu me dou o direito de modificar a minha opinião, de aprender mais com o tempo, de elaborar mais certas questões, de elaborar mais os escritos, refundindo os textos, como eu faço às vezes escrevendo através do médium, que ora me serve como aparelho mediúnico, e quando o editor encarnado vai trabalhar no texto, eu me sirvo do editor, que tem uma outra cultura, uma outra formação cultural, para elaborar o texto, para dar uma nova cara, uma nova roupagem ao texto que eu escrevi através do médium. Então eu utilizo 2 médiums praticamente para a elaboração do texto final. Mas eu digo do texto final porque um livro é o resultado de muitas pesquisas. Qual ocorre com um produtor de cinema no planeta Terra que pesquisa durante meses e anos a respeito de um tema de determinado filme que ele quer desenvolver, que ele quer produzir, e envolve uma equipe muito grande para pesquisar a respeito da cultura, do formato, das roupas que envolvem determinado personagem. Também do lado de cá ocorre uma pesquisa séria, detalhada, e muitas vezes nós não tendo o conhecimento que precisávamos a respeito de um determinado tema, recorremos a outro espírito. E é por isso que muitas vezes vocês veem algumas coisas que aparentemente é inexplicável. E isso é para quem está habituado com literatura e não apenas com a leitura de um romance, seja ele de qual categoria for, ou de um drama, ou de qualquer outra produção literária. Mas quem está habituado a observar a literatura. Nos livros, às vezes, quando eu transcrevo, o texto está na terceira pessoa, na segunda pessoa, na primeira pessoa. Quando o editor pega esses textos e vai olhar, ele fica assim, mas por que o Ângelo deu voz a outro personagem que o personagem não aparece? Se for olhar uma correção gramatical mais limpa, mais
de acordo com a necessidade, né, de expor um livro com máxima de elegância, isso parece uma contradição, porque às vezes eu dou voz a um personagem e o personagem não existe no livro. O editor então procura colocar aquela sentença, aquela frase, na boca de um personagem que aparece. Isso ocorre por quê? Só as nuances da psicografia que podem explicar isto. Porque o personagem, na verdade, que está no livro não é quem está emitindo aquela ideia ou opinião, mas um dos autores do lado de cá que não querem aparecer. Dá a impressão para quem lê o livro que tem outra pessoa oculta, um sujeito oculto. O sujeito oculto é o autor e não o personagem. Muitos autores não querem aparecer, inclusive muitos não querem aparecer no meio espírita, porque, e eu os respeito, porque o meio espírita, para alguns espíritos, é indigesto. Por exemplo, nós temos alguns espíritos reencarnados que foram grandes baluartes da codificação, mas que não estão envolvidos diretamente no movimento espírita, mas nas ideias de renovação da humanidade. Porque no movimento espírita, muitas vezes, eles encontram uma situação complexa. É um elemento que é difícil de lidar e que pode travar o progresso da mensagem que esses espíritos reencarnados querem transmitir. Eles preferem trabalhar por fora, auxiliando a humanidade e, lógico, com o seu auxílio, dar elementos para que a doutrina espírita possa expandir cada vez mais. Mas não serão considerados espíritos espíritas. É o meu caso, que não sou um espírito espírita. Explico isto apenas para dizer que, quando fui convidado pela equipe espiritual para fazer parte de um grupo de escritores, de jornalistas e de pesquisadores, eu não tinha, e como não tenho até hoje, o conhecimento de tudo que é abordado no livro. Mas como somos uma equipe, fica mais fácil, eu me coloco apenas com alguém que vai escrevendo e anotando as observações de um e de outro. Dou como exemplo o livro Tambores de Angola, que foi o primeiro livro que eu ditei ao médium. Pergunta-se, Ângelo Inácio foi um bandista? Não. Ângelo Inácio foi espírita? Não. Como ele obteve um conhecimento, e olha que é um conhecimento muito superficial que tem no livro, que o objetivo não é apresentar a doutrina umbandista, mas apresentar uma proposta contra o preconceito, eu recorri a quem sabia. E tive uma excelente e extraordinária ajuda por parte de um dos grandes missionários da Umbanda, um espírito que eu particularmente respeito e que me passou muita coisa a respeito da Umbanda, conhecido na terra como Mata e Silva. Naturalmente, muita gente pode ficar chateada quando eu falo que recorri a Mata e Silva, mas como que eu poderia escrever de um tema que eu não conheço? Isso soaria inverossímil, mas absorvendo o conhecimento de alguém que teve experiência e sendo copydesk desta experiência, das explicações, eu desenvolvo, portanto, o texto de maneira a retratar o que está ocorrendo naquele momento factual, que é a história, considerando o livro Tambores de Angola, de Erasmino, que acompanhei de perto, a história da sua busca pela cura dos fatores que o incomodavam, e penetro até um templo umbandista, mas eu não entendia absolutamente nada da Umbanda até aquele momento. Então entra a equipe espiritual de Mata e Silva e dá as explicações, e eu apenas copio essas explicações. E esse é o trabalho de um editor, desencarnado quanto o encarnado. E a equipe se acerca ao médium, só que eu tive ajuda também de João Cobu, pai João de Aruanda, que foi um dos espíritos que me convidou a falar sobre este tema. Na elaboração de livros semelhantes a Tambores de Angola, qual ocorre com o livro Aruanda, a equipe ampliou exponencialmente. Como o livro Aruanda entra em detalhes mais técnicos a respeito de algumas questões de orixás,
das questões a respeito elementais, dos espíritos da natureza de uma maneira geral. Foi sugerido para nós, para a nossa equipe, pedir a ajuda de Pierre Verger, de Menininha do Canto A, e frequentarmos, inclusive, durante várias e várias vezes, as reuniões do Gantuá e do Alaqueto, e transitarmos dentro do Alaqueto e dentro do Gantuá para absorver dos espíritos e da energia presente naquele ambiente, a fim de entendermos o processo, porque senão soaria também como mentiroso e inverossímil qualquer opinião que partisse de mim, que não vivenciei as situações do candomblé, principalmente do candomblé do Queto e da Umbanda, se eu fosse dar uma opinião sobre algo que eu não conheço. Então fizemos mais de 100 reuniões em que tivemos o grande missionário Pierre Verger, que deu aulas e aulas e cursos para toda a nossa equipe. Mais ou menos o que eu me referi antes, quando ocorre com um produtor de cinema, que precisa aprender muito sobre o personagem, a cultura do personagem. Como ele foi um grande missionário que reencarnou e penetrou profundamente nos mistérios, no axé, em todo o conhecimento dos orixás, nada melhor do que ele, ninguém melhor do que ele, esse missionário, para nos auxiliar, principalmente nós, os que não vivenciamos tal situação. Para o encarnado, parece que o livro é feito rapidamente. Eu digo que somente com o médium, para trabalharmos o psiquismo do médium, foram necessários vários e vários procedimentos junto com seu corpo mental, para que pudéssemos descarregar uma quantidade imensa de conhecimentos e ter o registro mental na memória espiritual do médium, para que quando eu fosse escrever, facilitasse. Uma vez que, considerando a cultura do médium, ele é de procedência evangélica. Por mais que tivesse uma outra informação a respeito de espíritos que comumente se manifestam na Umbanda, ele jamais teria condições ou conhecimento técnico para que eu pudesse escrever através dele. E eu também não o tinha. Então eu me submeti a esses cursos do lado de cada vida. Cursos que posso dizer para o leitor que exigiram muita pesquisa. E olha que essa pesquisa não se esgotou em um livro apenas. Muitas vezes o conhecimento é diluído em vários e vários livros, como agora eu pretendo escrever um livro final a respeito do assunto, fazendo uma abordagem bem mais técnica a respeito do mesmo. Então, como Pierre Verger se dispôs, não fui eu quem o convidei, eu fui convidado pela equipe espiritual, e ele se dispôs, ora enviando um representante da sua categoria, porque ele não teria tempo, uma vez que é um espírito que habita uma dimensão muito mais superior àquela em que eu habito, e outras vezes ele próprio comparecendo a uma assembleia, ora com 100 espíritos, ora com 140, com 190 espíritos, todos ligados à área da literatura, inclusive trabalhando conosco. 3 jornalistas encarnados, escritores encarnados, que no desdobramento nos auxiliam. Aí as pessoas podem perguntar, mas como um espírito encarnado ajuda o desencarnado? Porque, infelizmente, no movimento espírita atual, e não vai aqui uma crítica, mas o relato de uma realidade, muitos amigos espiritistas esqueceram dos procedimentos que Allan Kardec realizava com a evocação de pessoas vivas, comunicação entre vivos. Os próprios vivos manifestavam-se mediunicamente, através da psicofonia e às vezes da psicografia para dar o seu ensinamento. Hoje sobrevive isso em algumas reuniões bem esparsas em poucas casas espíritas, em geral as casas menores. O que impede um espírito de, estando encarnado durante o desdobramento, voltar para o lado de cá e compor a equipe original da qual ele pertencia? E foi assim que se desdobraram durante muito tempo o trabalho em que a nossa equipe foi preparada e adquiria
conhecimento relativos a orixás, aos espíritos da natureza, tanto sobre a visão kardecista ou espiritista, quanto sobre a visão mitológica, ou a visão esotérica, ou a visão dos elementais, segundo o candomblé os apresenta. Quando o companheiro João Kobu nos convida, sob a tutela de Joseph Gleber, para ficarmos algumas semanas na Terra, junto aos encarnados, para observar os eventos que ocorrem e que são relatados no livro Aruanda, já havia mais de 1 ano que estávamos sendo preparados e aprendendo, cada um na fonte original, a respeito daqueles temas. Mas se vocês observarem, o livro ainda é muito pobre para relatar o que nós queríamos. Muito pobre. No sentido de que nós não conseguimos passar através do médium nem 30% daquilo que nós aprendemos, devido à dificuldade vibratória entre a mente do desencarnado e a mente do médium encarnado. Ele era desdobrado, vinha para o lado de cá, o procedimento que era feito no corpo mental era intensivo, retornava para o corpo físico, mas na hora da atividade mediúnica, ele não conseguia captar nem 30% do que queríamos escrever. Qual ocorreu originalmente com o livro Medicina da Alma, que o espírito Joseph Gleber pretendia escrever através do médium. Como ele não conseguiu escrever em um livro só o conteúdo que ele pretendia, ele dividiu o livro em vários outros. Na verdade, o livro Medicina da Alma, Consciência, Além da Matéria e a Alma da Medicina formam um único compêndio do lado de cá. Mas o médium não conseguia captar. Então Joseph lançou mão, ora de um autor amigo, de um cientista, de alguém aqui e acolá, que pudesse auxiliá-lo junto ao médium, para que pudesse vir o que veio no livro Medicina da Alma. Logo depois, outro livro, que para o encarnado são livros diferentes. Para nós, do lado de cá, é o mesmo livro. Só que o médium não tinha capacitação, como não tem ainda, para captar o conteúdo inteiro, e mesmo se fosse num único livro, como originalmente foi programado, ficaria um livro tão caro de ser produzido que dificultaria para o leitor adquirir o livro. Então ele, como se fosse desmembrado. A mesma coisa ocorreu com o livro que originalmente se chamava Alforria, escrito por João Kobu. E aí vai uma observação. Quando o livro foi produzido, eu estava ao lado de João Kobu para facilitar a escrita através do médium. Muita gente fala, o livro é de Pai João. Não, originalmente o livro não pertence a Pai João. Todo o conteúdo deste livro foi escrito e foi preparado pelo espírito Alex Arthur, o indiano. Mas o editor fez uma observação que nós não vamos contra, e Zartu fez um escrito baseado na sua visão, na visão de Zartu sobre a psicologia transpessoal, a visão que ele, particular, esse espírito tem. O editor falou, o nome de Zartu não chama atenção. Para nós espíritos, nós não queremos ter o nosso nome nas prateleiras, nos livros, tanto faz, desde que a mensagem chegue ao público. Zartu imediatamente falou, então passarei o conteúdo para João Kobu, para Pai João. Pai João reestudou todo o conteúdo, adequou a sua linguagem e escreveu o livro Alforria, que mais tarde foi modificado de nome. Mas o conteúdo originalmente não era de Pai João. E aí vocês podem falar, Pai João plagiou Zartu. Mas como se Zartu deu autoridade e autorização para isso? Como espírito. Apenas adequou a linguagem dele. Mas se você for ler o livro, você vai ver os conceitos que ali são emitidos, que é um conceito de psicologia, numa linguagem cabocla, numa linguagem morena, numa linguagem negra, no melhor sentido que essas palavras significam. Para que a gente simples, quanto aquelas que gostam de se complicar, possam absorver esse conteúdo. Então veja que a equipe trabalha em sintonia. E aí nós tivemos várias contribuições ao longo do tempo. Fomos formando a nossa equipe espiritual. De maneira que um dos espíritos primeiros que se apresentou
ao qual eu devo votos de gratidão, porque ele até hoje participa intensamente, embora em silêncio absoluto, é o espírito de Ranieri, que veio compor a nossa equipe, trazendo junto dele Júlio Verne, que era um dos mentores que o auxiliou nos seus escritos. Quando tais escritos apresentavam a face do panorama espiritual de uma maneira alegórica, como ele apresenta no livro O Abismo, A Segunda Morte e outros mais da sua produção mediúnica. Júlio Verne auxiliava diretamente na escrita desses livros, mas principalmente não somente na escrita, na psicografia, mas auxiliava principalmente nas excursões e incursões aos planos inferiores. Porém, o leitor poderá ver nos livros de Ranieri que a linguagem é metafórica. Ranieri veio então compor a nossa equipe e nos trazer a presença de Júlio Verne, que convidou Dante Alighieri para nos auxiliar, uma vez que eu não havia ainda descido às profundezas das regiões ínferas a fim de fazer as pesquisas. Mas com o pensamento de Júlio Verne, de Dante Alighieri, que séculos atrás já haviam visitado tais regiões, ficou muito mais fácil para que eu pudesse elaborar o pensamento nas demais excursões e incursões que fazíamos às regiões ínferas e pude relatar mais tarde nos demais livros. Mas faltava uma equipe mais técnica. E o espírito Joseph Kleber, de uma cultura judaico-alemã, porque ele era, quando encarnado, judeu, nascido na Alemanha, resolve então convidar um cientista e escritor chamado Fortz, que mais tarde escreveu junto comigo o livro Corpo Fechado, elaborando o pensamento do livro. Fortz, então, detentor de uma cultura muito grande. Nos últimos anos da sua vida física, ele preparou muito mais de 500 sinopses de livros na área da futurâmica espacial, porém com conhecimento técnico de física quântica, de química e de vários conhecimentos. E um pouco antes de desencarnar, ele deixou um acervo pronto para que os outros escritores da mesma área pudessem levar avante. Fortz foi convidado para fazer as descrições técnicas daquilo que víamos e encontrávamos do lado de cá. Para isso, o leitor teria que entender mais ou menos o que ocorria com estes autores quando encarnados. Fortz era um médium extraordinário, mas não médium na concepção espírita. Aliás, a gente diz que todo escritor, todo artista é médium, é a mediunidade mais bela por natureza, porque não está sujeito ao encaixotamento e engavetamento mental das doutrinas que hoje imperam no mundo. E não estou falando que tais doutrinas são ruins, mas que elas podem limitar muitas vezes dentro daquele conhecimento. Fortz, ele desdobrava com facilidade, mas não sabia que estava desdobrado. Ele escrevia sob inspiração, mas não sabia que estava sendo auxiliado. E quem o auxiliava? Era o mesmo espírito que auxiliou de perto o espírito Ranieri. Por isso, Joseph Kleber o convida para vir para a nossa equipe. Era o próprio Júlio Verne quem inspirava Fortz na escrita, e ele teve contatos com certas realidades, mas confundia, porque não tinha o conhecimento espírita ou da doutrina espírita, então não saberia explicar o que acontecia através dele. Mas de uma pureza de captação intensa do pensamento dos imortais, ele transferiu para o papel em forma de romances. E aí, acrescentado da sua habilidade com as letras em escrever, em desenvolver aqueles temas, como se fossem situações que iriam ocorrer na humanidade daí a séculos. Então ele desenvolve habilidosamente uma série de livros de futurâmica espacial, que muita gente pode chamar de ficção científica, mas foge da ficção científica, porque as explicações dele técnicas são baseadas na ciência atual. E aí ele fazia elucubrações filosóficas a respeito do futuro da humanidade. Este personagem vem compor então a nossa equipe. Quando eu chego então diante de um aeróbus, que nós chamamos de nave,
Com a minha última encarnação, eu não tinha nenhuma experiência em descrever detalhes técnicos de naves, nem de aviões, nem de carros. A minha área era outra. E é natural que nós vamos recorrer a quem tem esta habilidade, quem desenvolveu isto, essa descrição quando encarnar. Fortes então vem e todas as descrições técnicas dos livros da trilogia, inclusive da trilogia Filhos da Luz, tanto quanto Reino das Sombras, vocês vão notar que a introdução de cada capítulo do livro Legião tem uma linguagem diferente da narrativa após essa introdução. É porque é a linguagem que Fortes utilizava. Ele foi o grande autor que eu convidei, venha, porque esta descrição eu não sei fazer. E trabalhamos em conjunto. Quando íamos para as regiões ínferas, Fortes, juntamente com Ranieri, e Ranieri trabalhou intensamente ligado com o pensamento dele, e juntamente com o grande espírito que é Júlio Verne, que até hoje trabalha intensamente comigo, me inspirando nos escritos, fomos juntos para as regiões inferiores. Porém, eles pediram que, durante os escritos, o máximo que eu pudesse fazer para mantê-los ocultos, porque não queriam aparecer, para eles era melhor. Porque foram pessoas que alcançaram um grau de reconhecimento pela sua literatura muito grande. Para eles era bom como espíritos ficar um pouco ocultos. Daí quando o leitor vai ler os livros e vê um sujeito oculto, em geral são esses autores. O meu trabalho é o quê? Unificar o pensamento deles, as descrições dele. Por exemplo, quando se fala de armadilhas energéticas, senhores da escuridão, não é uma descrição minha de Ângelo Inácio, porque eu não tenho habilidade para fazer uma descrição com tamanha técnica e perspicácia, e de maneira que a pessoa se veja projetada para aquele ambiente. O ambiente é real, o fato é real, mas eu chamei o autor, use a sua habilidade e descreva aqui, porque não é a minha habilidade. O mesmo que ocorre com os espíritos, até hoje isso ocorre, com Joseph Kleber e outros espíritos que trabalham com determinados médiuns de cura. Quando aparece alguém com determinada enfermidade, mas que não é a especialidade deles, eles falam, um momento que eu vou pedir ajuda a um especialista desta área. Por exemplo, toda vez que aparece alguém para Joseph Kleber atender com algum problema neurológico, ele recorre a François. Toda vez que aparece alguém cujo problema está envolvendo o sistema linfático, ele recorre a Charles Pierre. Precisa de uma cirurgia mais intensa que apareça no corpo físico, ele recorre à equipe de Fritz. Porém, ele está ali incorporado. Para as pessoas que estão vendo, tudo é Joseph Kleber que está fazendo. Mas não. Ele ali é um médium de vários espíritos, porque é uma equipe trabalhando em conjunto. Um só não pode tudo. E isso é algo que, para mim, como editor das palavras desses espíritos, é algo extraordinário que só a mediunidade pode nos proporcionar. Um autor encarnado, no contexto atual da humanidade, não permite abrir mão do seu produto intelectual para que outro coloque o nome. Mas aqui, do lado de cá, as leis são outras, os interesses são outros. Aqui nós aprendemos a trabalhar em equipe, e é por isso que muitas vezes eu conclamo os médiuns, e deixo para vocês registrado aí esse pensamento, por que os diversos médiuns não trabalham juntos? O alcance do espiritismo da mensagem de renovação seria algo extraordinário. O mundo já estaria em passos largos de renovação se um médium aqui, outro ali, um que trabalha com sentimento e emoção, outro que trabalha com revelações do plano extrafísico, outro que trabalha na área da saúde, se juntassem. Um apoiasse o outro. Mas o que nós vemos hoje, infelizmente, é que os médiuns parecem que têm medo de se unir, como se fosse uma competição, um querendo tomar o público do outro, com medo de que o seu público, o seu leitor, migre para o outro. Ora, a doutrina espírita e a doutrina da espiritualidade, o conhecimento da espiritualidade, ele é universal, não pertence a esse médium. Por que eu quero o público só para mim? E mais a minha pergunta, por que uma pessoa está determinada a destruir o trabalho do outro, sendo que ambos dizem que são do bem? Porque o outro não trabalha comigo, eu tenho que desmoralizá-lo?
E muitas vezes você desmoralizando o médium, o trabalho do médium, você está jogando por terra o trabalho de centenas de crianças que sobrevivem e de idosos e de pessoas que são atendidas gratuitamente por aquele trabalho. Então quando você vai contra este trabalho, não é contra o médium, é contra todo o trabalho social e espiritual que está envolvendo aquilo ali. Isso é também um apelo, porque quando nós conseguimos do lado de cá juntar vários artistas, vários escritores, jornalistas, inclusive com jornalistas encarnados, que desdobram e vêm nos auxiliar com as suas ideias, é um grande apelo para vocês que estão encarnados. Por que não dar as mãos? Temos as nossas diferenças do lado de cá do mesmo jeito que vocês as têm aí. Mas conseguimos sentar e dialogar. E vamos procurar um denominador comum. Por que eu não trabalho aqui para divulgar o seu trabalho, você o meu, se o objetivo é o mesmo? Existe um pensamento do Evangelho que diz que se um reino está dividido entre si, ele não pode sobreviver. Infelizmente, vimos hoje que o movimento espiritualista é um movimento de inimigos íntimos, pessoas que dizem defender o bem, mas que estão digladiando com medo um do outro tomar o seu público, o seu foco, quando isso não existe, gente. Isto não existe. O que existe é uma grande sementeira de almas. Que todos nós vamos contribuir com aquilo que nós podemos. E vamos contribuir para o crescimento, e todos nós vamos crescer. É o que nós fazemos do lado de cá e que infelizmente não é compreendido por aqueles que nos leem, que muitas vezes nem sabem que isso está ocorrendo. Não é compreendido nem pelos que nos defendem as ideias, quanto menos ainda, ou quanto mais, como queiram, por aqueles que nos combatem. Porque eles estão olhando sobre o foco material e sobre a sua visão doutrinária. Mas, por mais que a doutrina espírita seja a representação da verdade aqui no Ocidente, digo no Ocidente porque no Oriente existem outras representações, existe uma gama enorme de espíritos que não se classificam como espíritas, mas que querem ajudar a humanidade, que ajudam a humanidade. Basta falar das grandes fraternidades, dos franciscanos, dos mongóis e de outros mais que nunca foram espíritas, mas que estão juntos no movimento de espiritualização da humanidade. E é isso que ocorre do lado de cá com os diversos autores. Então, voltando ao livro Aruanda, quando eu fui escrever o livro Aruanda, eu não tenho nenhum conhecimento técnico de algumas questões. Por que não recorrer a quem conhece? Mesmo que nós tenhamos algumas diferenças, mas o outro tem o seu conhecimento que não pode ser desprezado. E aí vai o meu tributo de gratidão à menininha do Gantuá, ao povo do Alaqueto, que lá nós aprendemos muito a nossa equipe. A Pierre Véger, que deu aulas e disponibilizou o pensamento e a obra dele de maneira vastíssima para que pudéssemos beber nesta fonte a inspiração para, às vezes, da explicação de pedaços pequenos, de apenas frases, mas frases estas que demorou para nós mais de ano de estudo e horas de dedicação para entendermos o pensamento subjacente àquele aspecto da verdade relativa à espiritualidade sob a visão das religiões de matriz africana, que não era a nossa área, mas que estávamos abertos a aprender. Foi dessa forma que eu fui me apaixonando como autor, com a causa dos negros, com a causa da África, com a causa da Umbanda, com a causa do Candomblé, e vendo a beleza. Veja bem, eu não estou falando de doutrina, não estou falando de corpo doutrinário religioso, mas da cultura maravilhosa que existe por trás de tudo isso e que muita gente espiritualizada despreza. E aí você vai ver bastante ensinamento também de Annie Besant e de Levittner, os quais recorremos aos seus ensinamentos registrados nos registros acásicos. Outra coisa também que nós não podemos esquecer é que todo trabalho mediúnico, todo médium tem algo de paranormal. E no momento da expansão da consciência, ele absorve os conteúdos das correntes mentais superiores que circundaram o planeta. Isso chama-se inspiração. É aquilo que Allan Kardec fala em O Evangelho segundo o Espiritismo, de vários médiuns em lugares diferentes falarem a mesma coisa,
tanto na forma quanto no fundo, textos integrais a respeito disto. Algo que o movimento espírita também na atualidade não dá importância, mas que é a base, o sustentáculo da realidade da revelação espírita, e é tão atual hoje quanto era na época de Kardec, embora hoje em dia ninguém atente para isso, a universalidade dos ensinamentos dos Espíritos. Eu gostaria de convidar para que você pudesse estudar isto no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec faz essa observação. Então você poderá ver num autor que mora, por exemplo, em Brasília, em São Paulo, no interior do Nordeste, frases inteiras exatamente iguais às que eu escrevo. Ele está copiando o Ângelo Inácio? O Ângelo Inácio, não. Nós estamos bebendo numa fonte de inspiração comum, na inspiração daquilo que Pietro Baldi chamou de noures, que são as correntes de pensamento. Tudo que se pensa, tudo que se pesquisa, todo conhecimento é registrado no éter, segundo a visão e o vocabulário esoterista, ou nos registros acásicos, ou no plano mental que circunda o planeta. Quando um escritor entra em sintonia, ele vai aprofundando cada vez mais, ele bebe desta fonte, e aí aquele pensamento inteiro que está ali registrado, ele consegue canalizar. Mais tarde, quando ele abre o seu livro, ele fala, poxa, como eu escrevi isso, se essa frase é exatamente igual àquele outro. O que está a 1000 quilômetros de distância, daí a 10 anos descobre que também aquilo ali tem a ver com o que ele escreveu, porque todos estão com o pensamento unido nesta dimensão mental. Para isto, eu convido vocês a lerem, a estudarem a introdução do livro Energia, escrito pelo médium, porque eu inspirei o médium de perto para escrever aquela introdução, embora não assinei a escrita, porque foram escritas com as palavras dele. Depois trabalhei com o editor para o editor refundir, mas foi inspiração. Você vai entender o que significa, então, esse momento de transe em que o médium absorve o conhecimento de uma fonte, mas vários médiuns em vários lugares. Isso também entra na pauta da psicografia, e é bom pensar nisso ao analisar ou estudar um livro de caráter mediúnico. Antes de começar a falar mal deste ou daquele, vamos estudar esta realidade, porque isso ocorre com todo elemento de psicografia, com todos os médiuns. Isso é a parte que muita gente pode chamar de parte anímica, que o médium absorve esse conhecimento, fica mais ou menos registrado. Quando vamos trabalhar, aquele conhecimento flui imediatamente no meio do nosso pensamento. Isso ocorre com todos os médiuns. Com todos os médiuns. Não existe uma produção mediúnica que ela é 100% só do espírito. O médium também participa com sua energia, com seu fluido, com seu conhecimento, com os registros da sua memória espiritual. E aí nós tivemos várias contribuições, inclusive em alguns outros livros que eu comentarei mais tarde. Eu tive contribuição intensiva de um autor encarnado, de um autor específico, que mais tarde eu falarei o nome, não é do livro Aruanda, que conseguiu ver com antecipação o que ocorreria comigo no momento do meu desencarne. E ele escreveu como se fosse da autoria dele mesmo. Os médiuns de premonição, os médiuns que conseguem enxergar antes do tempo, mas uma visão mental, do corpo mental, mas não sabem que são médiuns, não sabem que isso é paranormalidade, muitas vezes, e não mediunidade, e colocam aquilo ali. Quando eu desencarno, eu passo exatamente pela mesma situação que ele descreveria, ou que descreveu. E aí, o autor, o leitor vai observar isso e fala, poxa, mas parece isso aqui. Tem coisas semelhantes, porque ele conseguiu antecipar e conseguiu, às vezes, prever algumas coisas. Vejam que todo escritor, todo artista, todo esteta é um grande médium das belezas eternas. Nós não somos donos, senhores daquilo que produzimos. Ninguém tem o luxo de dizer que você foi o primeiro a escrever. Isso do lado de cá, quando ruem, caem por terra as pretensões humanas diante da morte, quando cai por terra as pretensões de ganho e de lucro em cima do outro, quando a sepultura iguala todos na horizontal,
nós acordamos para esta realidade e vemos que aquilo que lutamos como direito inalienável nosso foi inspiração que obtivemos de amigos do espaço, como Júlio Verne, que atuou diretamente com Fortes, com Ranieri, e me auxiliou e auxilia diretamente na descrição de todos os elementos descritos nas trilogias. E eu, por não conhecer, e é impossível porque não sou nem o Espírito Superior, não sou mentor e não sou Deus. E muito menos tenho atributos de santidade. Tenho curiosidade de aprender. E é lógico que isso é bom para mim. Junto com esta equipe, eu fui o porta-voz. Por isso eu disfarço o meu nome. Deixei pistas erradas nos livros para desviar a atenção dos curiosos. Eles acham que eu sou um personagem quando eu sou, na verdade, outro. Mas eu programei isso para tirar a atenção de mim. E por que eu não poderia usar o nome meu próprio? Porque também o conteúdo não era meu. Esses espíritos que auxiliaram, todos ficaram ocultos, como sujeitos ocultos nos textos. Como eu poderia, então, atribuir ao nome que eu tive na última encarnação a autoria daquilo? Então eu assumi, de maneira espontânea, utilizar um pseudônimo, Ângelo Inácio, porque ninguém conhece Ângelo Inácio. Não foi um personagem da Terra. Foi um nome fictício, inventado, porque eu não poderia assumir uma autoria de algo que não é meu absolutamente. Graças a Deus, não tenho esse luxo, porque é o produto de muitas mãos, de muitas mentes, de muitos corações. Pois bem, fica aqui para vocês uma ligeira contribuição, uma visão dos bastidores da psicografia que eu pretendo aprofundar e discutir capítulo por capítulo dos livros, mostrando o dedo de cada autor, o pensamento deles, e como eu trabalhei em cada texto de maneira a unificar o pensamento com o objetivo de ajudar as pessoas a combater o preconceito, a tirar a mentalidade que é muitas vezes formatada, que é engessada, arrebentando esses laços para que o leitor possa crescer por si próprio, possa ser um cidadão universal da religião universal do amor. Por isso, não atribuo a minha autoria de nada. Eu sou apenas um da equipe espiritual, como tantos outros que existem. Um grande abraço e nos encontramos em breve com outras observações.